Olá pessoal, a dica de hoje da WAG Dicas de Economia é para quando você chegar na oficina, você nunca blefe com o mecânico, nunca faça isso, nunca haja como se você sabe muito. Eu vou dar um exemplo aqui de um acontecido aqui na oficina. Chegou um cliente com umas peças na mão e disse: meu carro está com barulho na frente e eu já trouxe até as peças para você trocar para mim. Eu disse: tudo bem. Desmontei o carro, coloquei as peças, montei, entreguei. Obviamente, eu já sabia, continuou o barulho. Mas aí o cliente saiu, voltou e falou: mas o carro está com o mesmo barulho. Eu falei para ele: mas não foi eu que dei o diagnóstico. Você chegou e pediu para mim trocar essas peças aqui. Não fui eu que falei que eram essas peças. Não é responsabilidade minha. O que acontece? As pessoas aprendem alguma coisa, às vezes até na internet mesmo, mas de uma forma muito superficial, e eles acham que com isso eles já sabem, para chegar e falar para o mecânico o que tem que ser feito. Isso é blefar. Não faça isso, nunca faça isso, porque você vai gastar duas vezes. O mecânico vai fazer o serviço que você pediu e depois vai ter que fazer o serviço que tem que ser feito. As minhas dicas não são essas, para você chegar fazendo isso com o mecânico, blefando com o mecânico. Para você chegar e conversar com o mecânico, você tem que ter prioridade, você tem que ter autoridade. E autoridade, ela só se consegue com conhecimento, mas conhecimento de verdade. Não importa que seja um item que você aprendeu direito. O que é um terminal de ereção? A palavra já está falando, terminal, é que termina, está na ponta da barra, que conecta com a roda. Aquela pecinha que gira, nos vídeos tem explicando quando o terminal está ruim ou está bom, né, para analisar. Então, se você sabe o que é um terminal, qual é a função dele, você chega e diz para o mecânico: eu acho que tem um terminal ruim, porque eu mexo na direção, faz barulho lá na roda. Tuc, 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 tuc. O terminal deve estar folgado. Dá para você olhar para mim? É totalmente diferente de você chegar e falar: troca esse terminal para mim. Porque eu já olhei e o barulho é terminal. E se for a bucha da barra, que também faz um barulho parecido? As minhas dicas não são essas, não é para você chegar e conversar com o mecânico como se você fosse mecânico. Isso não é impossível. Eu tenho 40 anos de oficina, estou aprendendo ainda. Então, a minha dica é sobre conhecimento, para gerar autoridade, para que você consiga mostrar para o mecânico ou para o auto center, onde você faz o serviço, que você também sabe um pouco, você tem noção daquilo, como eu já disse em outros vídeos, né? Você sabe administrar uma dipirona. Precisa ir ao médico? Toda vez já pensou pagar uma consulta para poder uma receita de dipirona? Tem necessidade, né? Nem por isso também não vai fazer pequenas cirurgias, é lógico. É assim. E o mecânico respeita a tua autoridade quando ele vê que você fez o dever de casa. Você aprendeu, você sabe o que é um terminal, você sabe para que ele serve, você sabe para que é um radiador ou uma bateria, assim vai. Coisas básicas, né? Por isso os 20 itens que eu deixei aí nesse mini curso aí, para que as pessoas... Isso é uma libertação, a pessoa aprender uma libertação. Mas a dica de hoje é: não blefe com o mecânico. Não chegue dando uma de que você conhece muito, você aprendeu. Não, essas dicas minhas, esses ensinamentos meus são para você saber conversar, saber se aproximar, chegar na oficina, conversar com o mecânico ou com o recepcionista, né? Você aprender como pedir o serviço. Aí eu quero que só troque as peças que estão ruins, eu não quero trocar tudo. Eu quero as minhas peças, eu quero levar. Se a pessoa indagar, falar: mas está desconfiando de nós? Não, eu também estou estudando um pouco da mecânica e eu quero as peças para mim analisar. É errado? Não é errado. Como muitas coisas que nós aprendemos, em parte, um pouquinho, para não ficar tão perdido no mundo que nós vivemos, né? Não é errado aprender. E isso te dá uma liberdade, gera uma autoridade. Você vai ter uma autoridade, o mecânico ou o recepcionista, ou seja lá quem for, vai começar a te respeitar mais. Por quê? Porque você dedicou, você aprendeu, você não está blefando. Quando você está blefando, o mecânico sabe, porque você não vai competir. A experiência tua com o mecânico, por mais fraco que ele seja, ou desonesto, você não vai competir com ele. Mas, se você for honesto e estudar e aprender
esses poucos itens que eu estou dizendo, você gera uma autoridade, porque você aprendeu. E da maneira que eu passo, você vai conversar com o mecânico como eu conversaria, de mecânico para mecânico. As dicas são na base da mecânica, não são dicas superficiais que você fica vendido do mesmo jeito. Você vê e não aprende, ali você vê e aprende. Falando do jeito que eu ensino, o mecânico entenderá na hora e verá que você aprendeu, fez o dever de casa. E isso gera autoridade para você. Vai gerar respeito e automaticamente vai gerar economia, porque ele já vai ficar esperto para tentar te passar para trás, né? Vai ficar esperto em trocar uma peça que não precisa, principalmente se você pediu a peça velha. Eu quero as minhas peças que eu quero, estou aprendendo e eu quero analisar as peças, eu quero ver como elas estão. Coloca numa sacolinha, põe no porta-mala para mim, por favor, eu vou levar embora. Depois você descarta, põe na beira da rua, na lixeira, o pessoal da reciclagem leva e reutiliza na reciclagem, né? Então a dica de hoje é não blefe com o mecânico. Você tem que ter autoridade. E autoridade só se gera aprendendo de verdade, conversando a linguagem de mecânico. E é dessa maneira que eu passo nesse mini curso, vamos chamar assim, para que você adquira. São coisas que você vai levar para a vida toda, né? Tudo que você adquire é com a vida. E você, todo o tempo que você tiver carro ou tiver com pessoas que têm carro, você saberá o que está fazendo. Você terá noção de como se aproximar, de como conversar, de como proceder numa oficina, para que as pessoas não te enganem. A dica de hoje é essa. Então, não blefe com o mecânico. Fale com autoridade. E para ter autoridade, precisa ter conhecimento. Deixe seu like aí no canal, inscreva-se, comente se você tiver uma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, faça um comentário, a gente procurará responder, ensinar, né? Conforme a gente sabe. E não esqueça, seja honesto. Uma boa sorte a todos.